E aí, aqui é o Node, imagine só, em 2014, com o aquecimento global chegando ao seu limite, cientistas desenvolveram uma nova fórmula chamada CW7. Trata-se de um composto criado para reduzir a temperatura média do planeta quando lançado na atmosfera. No entanto, os resultados do experimento foram catastróficos e a temperatura caiu drasticamente, criando outra era de gelo. Várias espécies de fauna e flora foram extintas, restando apenas poucos seres humanos que sobrevivem dentro de um trem chamado Snowpiercer. 17 anos depois desse evento, os sobreviventes foram divididos em castas. Os mais ricos vivem nos vagões dianteiros repletos de luxo e conforto, enquanto os mais humildes são forçados a habitarem os últimos níveis, onde a comida, água e saneamento são escassos. Em uma noite, durante a inspeção de rotina, os seguranças mandam os moradores dos vagões traseiros se ajoelharem para fazer a contagem. Porém, um deles, chamado Curtis, se recusa a sentar, pois está checando quantos soldados protegem os outros níveis do trem. Mas por insistência de seu amigo Edgar, ele se ajoelha perante os soldados, que perguntam qual dos passageiros sabe tocar violino. Um casal de idosos se apresenta ao serviço, mas o soldado diz que precisa de apenas um para entreter os passageiros dos vagões dianteiros. O violinista se recusa a ir sem sua esposa, então, como punição, o guarda ataca a mulher e leva o senhor contra sua vontade. Curtis e Edgar se revoltam com tamanha covardia, porém ainda não é a hora de se vingar, e eles apenas pegam sua comida, uma barra proteica para cada passageiro. Uma delas, no entanto, contém uma cápsula enviada por um informante desconhecido. Ela acaba sendo entregue ao jovem Tim, que promete entregar a barra se puder brincar por pelo menos 1 hora com a bola feita de trapos. Curtis aceita o acordo, e assim que pega a barra, ele encontra a cápsula com uma mensagem escrito Namgon. Este é o nome do especialista em segurança que pode ajudar Curtis com seu plano, porém ele está detido por ter desobedecido ordens e por usar um composto chamado Cronol. Curtis então planeja libertá-lo para assim chegar ao vagão dianteiro e eliminar o Sr. Wilford, o dono do Snowpiercer. Se tudo der certo, quem assumirá o lugar dele será o líder do vagão traseiro Dillian. E enfim, eles terão a chance de uma vida melhor. Enquanto Curtis termina os preparativos do plano, os soldados retornam ao vagão e chamam os mais jovens para uma inspeção de saúde. Com todos reunidos, a inspetora chamada Claude começa a inspecioná-las, mas logo ela nota a presença de Tim, que está escondido embaixo da roupa de sua mãe Tânia. Tânia tenta proteger o garoto, mas os soldados a atacam e levam o garoto embora. Depois disso, a inspetora escolhe Andy, só que Andrei, seu pai, não pretende deixá-lo ir, e além de enfrentar os soldados, ele joga seu sapato na cabeça de Claude. Como punição, os seguranças prendem o seu braço em uma abertura do trem, para que em 7 minutos ele esteja completamente congelado. Nesse intervalo surge Vera, a ministra do trem, que faz um discurso repreendendo os passageiros e dizendo que eles devem ficar no vagão ao qual foram destinados. Após isso, a ministra pede que o próprio Wilford diga algumas palavras pelo rádio, porém ninguém responde. Então, quando os 7 minutos se passam, os guardas retiram o braço congelado de Andrei, e com uma enorme marreta eles o despedaçam em um só golpe. Nesse momento, Dillian aparece diante de todos, mostrando que também já perdeu os seus braços e pernas. Ao vê-lo, um dos soldados aponta sua arma contra o velho, mas a ministra o detém, dizendo ser inútil atirar. Em seguida, Dillian manda ajudar em Andrei e avisa a Vera que em breve irá falar com Wilford pessoalmente. Vendo que já passou da hora de colocar o plano em prática, Curtis manda Edgar e outros passageiros carregarem tonéis de metal para montar um ariete e assim romper o bloqueio entre os vagões. Ao mesmo tempo, ele negocia uma porção de Cronol com um dos passageiros, pois será útil em seu plano. Os dias passam e em uma das contagens, Curtis conta a Dillian suas suspeitas de que os soldados não possuem balas nas armas por causa do que a ministra Vera disse sobre ser inútil atirar. Dillian acredita ser arriscado enfrentá-lo sem ter essa certeza, porém não há mais tempo a perder. Outro dia se passa e Curtis, junto aos outros passageiros, preparam o ariete, mas são surpreendidos por uma contagem surpresa. Sem tempo para escondê-lo, os passageiros se reúnem na frente do ariete, bem na hora em que os soldados aparecem.
Então a contagem se inicia e Curtis sabe que quando todos estiverem ajoelhados, os soldados descobrirão o plano e tudo estará acabado. Em meio ao desespero, Curtis resolve comprovar se as armas estão mesmo descarregadas. Ele então avança em direção a um dos soldados, aponta a arma para a própria cabeça e quando o sujeito puxa o gatilho, nada acontece. Com a certeza de que as armas estão descarregadas, os passageiros iniciam uma revolta e usam o ariete para impedir que as portas se fechem. A passagem agora está liberada, então Curtis e Edgar, junto ao resto do grupo, partem para atacar os soldados com toda a força. No entanto, na última porta, um guarda brutamontes balança um peso de ferro por todos os lados, na tentativa de manter os passageiros afastados. Para o azar dele, Dillian chama Gordon, um de seus ajudantes, que rapidamente salta por cima do guarda e lhe dá um golpe certeiro com sua lâmina. Com essa vitória, chega a vez de procurar o especialista de segurança Namgon, que está preso em um armário, semelhante a um necrotério. Edgar o liberta e o sujeito que não entende inglês pede um tradutor portátil para que possam conversar. Após ouvir todo o plano, Namgon inicialmente se recusa a ajudar, então um dos garotos do vagão, chamado Chan, toma sua caixa de fósforos, mas o sujeito dá um soco em Edgar, gerando uma confusão no local. Curtis ajuda seu amigo e rende Namgon no armário, mas o sujeito revela que só estava tentando tomar a chave para poder libertar sua filha Iona. Após libertá-la, Namgon diz que irá ajudá-los desde que eles lhe entreguem 2 doses de Cronol por cada vagão atravessado. Sem escolhas, Curtis aceita os termos e Namgon faz uma conexão direta para abrir o primeiro vagão. Antes dos portões se abrirem, Iona diz que a passagem está segura, pois não há ninguém do outro lado. E para surpresa de todos, a sua previsão se mostra verdadeira. Chegando no segundo vagão, os passageiros veem pela primeira vez em anos o mundo através da janela. Infelizmente, tudo ainda está coberto pela neve, tornando o planeta inabitável. Logo depois, Namgon abre outra porta e Iona novamente diz ser seguro, pois há apenas uma pessoa do outro lado. Sua previsão mais uma vez é certeira e o grupo encontra Peter, antigo membro dos vagões traseiros e que foi levado para preparar as barras proteicas. Curtis tenta convencê-lo a se juntar a eles, mas o sujeito teve sua sanidade comprometida pelo isolamento e prefere continuar fazendo as barras. Eis que um dos passageiros, conhecido como o Pintor, se assusta ao ver do que essas barras são feitas. Curioso com isso, Curtis também vai olhar dentro da máquina e, para seu horror, ele descobre que todas elas são feitas com insetos triturados. Para não traumatizar seus companheiros, ele mantém isso em segredo, mas confronta Peter sobre por que ele está fazendo isso. O sujeito, no entanto, só tem obedecido ordens e revela ter colocado as cápsulas com as mensagens nas barras a pedido de alguém desconhecido. A última delas tem uma mensagem escrita água, indicando que o grupo deve ir para a seção mais importante do trem, a de abastecimento de água. Minutos depois, todos aguardam Namgon abrir a próxima porta, porém essa se mostra mais difícil que as anteriores. Enquanto isso, Curtis pergunta a Iona se ela é vidente, visto que todas as suas deduções sobre o que havia do outro lado da porta se provaram verdadeiras. A garota que nasceu dentro do trem não sabe explicar, mas decide testar sua habilidade mais uma vez. Porém, ao fazer isso, ela mostra uma expressão de horror e diz para seu pai não abrir os portões, mas já é tarde demais. E do outro lado, um grupo de carrascos armados com machados e lanças os aguardam. Para intimidar os passageiros, um deles pega um peixe, o corta com um machado e mancha a lâmina de sangue. Apesar de estarem em desvantagem, Curtis, Edgar e o resto do grupo não se intimidam e partem para enfrentá-los, dando início a uma batalha terrível. Os carrascos destroem os passageiros com seus machados afiados, porém eles também enfrentam dificuldades ao longo da batalha. Curtis consegue tomar a arma de um deles e um a um vai eliminando todos os que cruzam seu caminho. Porém ele não percebe que o peixe foi jogado no chão e ao pisar nele, Curtis acaba escorregando. O carrasco então se prepara para finalizá-lo, mas Edgar salta na direção do adversário e o derruba, dando a Curtis a chance de eliminar seu inimigo. A luta continua até que o comandante dos carrascos
avisa que a ponte Ekaterina se aproxima. O trem sempre passa por ela quando um ano se completa, e todos os carrascos comemoram, porém dessa vez os trilhos estão cobertos por bloqueios de gelo. O impacto faz os passageiros se desequilibrarem, e por pouco o Snowpiercer não acaba descarrilando. Felizmente o trem consegue seguir o seu curso, e todos se preparam para retomar a luta. No entanto, a ministra Vera reaparece, e faz mais um discurso, chamando os passageiros de ingratos. Como resposta, Curtis arremessa um machado em direção à demente, mas ela é protegida por um dos guardas que bloqueia o ataque com sua marreta. Diante dessa atitude, a ministra avisa que irá desfrutar do seu momento de diversão. Logo em seguida, coloca seus binóculos. Seguindo o seu comando, os carrascos sobreviventes colocam óculos de visão noturna em suas máscaras, o que deixa Curtis confuso. Entretanto, ao ver isso, Namgon avisa que todos os passageiros estão condenados, pois logo depois da ponte Ekaterina há um enorme túnel. Como ele temia, assim que o trem atravessa a passagem, todas as luzes se apagam e os passageiros não conseguem enxergar. Diante dessa vantagem, os carrascos aproveitam os seus óculos de visão noturna e iniciam um ataque sem chance de fuga. Em meio ao cenário de caos, Curtis se lembra de Chan, que momentos antes havia pegado a caixa de fósforos de Namgon. Ele convoca o garoto para ajudá-los e Chan, juntamente com Gordon, Andrei e outros passageiros, acendem várias tochas e partem para iluminar o vagão. Graças a essa ajuda, os passageiros recuperam a vantagem e Gordon usa sua agilidade para capturar o comandante dos carrascos. Ele ameaça eliminá-lo se Vera não mandar seus homens se renderem, porém a ministra não se importa com isso e manda a luta continuar. Por causa disso, Gordon elimina o comandante e atira uma faca na ministra, atingindo sua perna. Enquanto a mulher tenta andar em direção à saída, Curtis parte atrás dela, mas ao olhar para o outro lado, ele vê que o guarda com a marreta capturou Edgar. Se vendo dividido entre impedir a vilã ou ajudar seu companheiro, Curtis opta por seguir a ministra, deixando Edgar para ser eliminado pelo guarda. Mesmo tomado pela culpa, ele consegue render Vera e a obriga a mandar todos os carrascos cessarem o ataque. Ela então manda todos se renderem, porém o guarda com a marreta se recusa e tenta fugir. Nesse instante, Yona pisa em uma lança para erguê-la na direção do guarda, fazendo o sujeito cair em cima dela e ter seu corpo atingido. Ao ver essa cena, outro guarda chamado Franco, o ancião, fica em fúria, mas é forçado a recuar junto dos outros carrascos. Com o fim da batalha, o grupo parte para interrogar Vera, porém ela promete ajudá-los a encontrar o dono do trem, desde que eles poupem sua vida. Curtis aceita os termos, mas quando chega a noite, Dillian lhe informa que restam poucos passageiros sobreviventes. Ele teme que prosseguir pelos vagões só trará mais baixas, então Curtis propõe levar um grupo pequeno, enquanto os demais aguardam o seu chamado. O líder concorda com a ideia e Curtis escolhe cada um de seu grupo, levando a ministra junto como prisioneira. Ao seguir em frente, o grupo encontra mais 2 vagões, um semelhante a uma estufa onde plantações são criadas para colher alimentos e um em forma de aquário que serve para preservar espécies aquáticas. Nesse aquário existe um restaurante que serve sushi e o grupo tem a oportunidade de experimentar esse prato pela primeira vez. Porém, quando chega a vez de Vera, Curtis a força a comer uma das barras proteicas para que ela tenha uma amostra de como é viver nos vagões traseiros. Depois da refeição, eles seguem até o próximo vagão, que se assemelha a uma creche, onde os alunos são ensinados pela professora a respeitar o Sr. Wilford. Ela conta que quando o CW7 foi lançado na atmosfera, Wilford deduziu o que aconteceria e criou o trem para salvar a humanidade. Porém, 15 anos atrás, 7 passageiros criaram uma revolta e tentaram fugir do trem, mas acabaram congelando por causa da temperatura. A professora usa essa história para manter as crianças na linha e os convence a jamais tentarem sair ou se revoltar contra o Sr. Wilford. Em seguida, ela chama o violinista do vagão traseiro para tocar uma música às crianças. Pouco depois, outro sujeito aparece trazendo um carrinho que contém ovos recém-cozidos e os entregam para todos. Curtis também recebe um dos ovos e dentro dele encontra outra cápsula com a mensagem dizendo sangue.
De repente, a professora puxa uma arma de dentro do carrinho de ovos e começa a atirar nos passageiros, atingindo Andrei, que perde a vida instantaneamente. O outro sujeito com o carrinho também pega uma arma e, ao chegar no vagão onde Dillian e os outros passageiros estão, ele começa a atirar em todos. Um caos se inicia no trem, mas neste momento Gordon usa uma de suas facas e arremessa na professora, atingindo em cheio seu pescoço. Infelizmente, na TV da creche, a câmera mostra o guarda Franco puxando o corpo de Dillian e, sem hesitar, ele dispara contra sua cabeça. Curtis fica em choque ao ver isso, mas Tanya logo o traz de volta à razão e diz que ele deve ser o novo líder do grupo. Curtis aceita essa responsabilidade, mas antes de prosseguir, ele pega uma das armas e atira em Vera, pois acredita que ela os entregou. Depois disso, o grupo segue em frente, encontrando mais vagões luxuosos e que em nada se parecem com a parte traseira do trem. Enquanto isso, Franco chega no vagão da creche e vê pela janela o grupo de passageiros passando pelo trem. Sem hesitar, ele pega sua arma e atira na direção de Iona para vingar o seu companheiro, eliminado pela garota. Por sorte, Iona consegue desviar dos tiros e Curtis rapidamente aponta sua arma contra o sujeito. Os dois atiram entre si até esgotarem sua munição, mas vendo que não poderá atingir o seu adversário a essa distância, o guarda recarrega sua arma e segue em busca dos invasores. Por fim, o sujeito chega até o vagão em forma de sauna, junto com mais 2 soldados. Eles procuram pelos passageiros invasores, mas Franco perde a paciência e começa a atirar nas cabines, eliminando pessoas inocentes. Um dos soldados se revolta, mas o guarda atira nele também e parte em busca dos invasores. Eis que Gordon aparece por trás de Franco e acerta uma faca no ombro do vilão, dando início a uma luta entre os dois. Porém, mesmo sendo ágil, Gordon recebe o contra-ataque do guarda, que o derruba no chão, o deixando inconsciente. Em seguida, Curtis aparece com sua arma e espera seu adversário aparecer. No entanto, o sujeito consegue desviar dos disparos e ainda atinge o braço de Curtis. Ao ver isso, Tanya parte com um facão para ajudar seu amigo, mas o guarda dá fim na mulher com um disparo. Mesmo assim, ela conseguiu distrair o vilão por tempo suficiente para Curtis atacá-lo e os dois trocam socos entre si, porém o guarda novamente leva a melhor e o deixa inconsciente. Em seguida, Franco retira a faca de seu ombro e se prepara para eliminar Curtis, mas Gordon coloca sua mão na direção da lâmina para protegê-lo. O lutador então ataca o guarda mais uma vez, mas o vilão consegue quebrar o seu braço e ainda empurra a sua mão com a faca direto em seu coração. Com quase todo o grupo eliminado, o guarda vai à procura de Iona para se vingar. Porém, ao abrir uma das cabines, ele se depara com Nam-gon, que parte para enfrentá-lo usando um pé de cabra. Enquanto ele tenta eliminar o guarda, Iona pega o facão de Tanya para dar fim no sujeito, mas seu pai não permite que ela o ataque. Ao invés disso, ele a faz derrubar a lâmina, com Curtis acordando no mesmo instante e atingindo o facão no guarda, que enfim é derrotado. O grupo mais uma vez saiu vitorioso, porém o preço pela vitória foi alto demais. Agora, restando apenas Curtis, Nam-gon e Iona, eles seguem o caminho e encontram um vagão semelhante a uma boate, onde o especialista pega um casaco de pele para sua filha se aquecer. Mais à frente, eles finalmente encontram o sistema de máquina do trem, e diante deles está a porta que leva à sala de Wilford. Ao vê-la, Curtis perde o controle e tenta abri-la de qualquer jeito, mas quando Nam-gon tenta impedi-lo, os dois entram em uma luta. A luta não dura muito tempo, pois Nam-gon consegue derrubar Curtis, e para tentar acalmá-lo, ele lhe entrega seu último cigarro. Enquanto recupera o controle, Curtis desabafa e conta a trágica história de quando ele foi mandado até o vagão traseiro. Não havia comida para os passageiros, então eles se viram forçados a se alimentar dos mais fracos. Em uma noite, Curtis apontou sua faca para uma mulher com o seu bebê e a eliminou. Porém, para impedi-lo de fazer o mesmo com a criança, Dillian ofereceu seu braço para alimentá-lo. O bebê era Edgar e foi nesse momento que Curtis percebeu o que havia se tornado. Para se redimir, ele passou a trabalhar junto com Dillian e criou Edgar, que o via como um irmão a quem admirar, sem desconfiar que ele era a pessoa que eliminou sua mãe. Após contar toda a história, Curtis pede para Nam-gon abrir a porta, mas o sujeito se recusa, pois o que ele realmente deseja é abrir a porta para fora do trem. Ele acredita que seja possível sobreviver, pois ao longo dos anos ele viu que um avião abaixo da ponte Ekaterina estava cada vez menos coberto de neve.
Isso indica que a temperatura do planeta está aumentando e existe uma chance de repopular a Terra. Curtis acha que tudo isso é mera alucinação de Namgon por causa do Cronol, mas o sujeito afirma que não pegou a substância apenas para consumo. Ele então começa a reunir todas elas em uma massa uniforme e diz que o Cronol é altamente inflamável. Basta uma faísca para explodir a porta e sair do trem, mas antes que possa fazer isso, Claude surge com uma arma e atira em Namgon. Em seguida, ela informa que o próprio Wilford deseja falar a sós com Curtis e o chama até sua sala. Ao entrar, ele finalmente encontra o dono do trem, que o parabeniza por ter atravessado todos os vagões e chegado até ali. Curtis não consegue conter sua revolta contra o homem que causou tudo isso, mas ele disse que foi preciso manter o controle da população. Não só isso, mas todas as revoltas ocorridas no trem foram arquitetadas por ele, inclusive esta última, liderada por Curtis. Curtis não acredita na história, mas para provar o seu ponto, o dono do trem liga para um de seus capangas, que está no vagão traseiro, e manda eliminar a maioria, para manter a quantidade ideal de passageiros. Desiludido após descobrir a triste verdade, Curtis apenas se senta à mesa sem saber o que fazer. Mas do outro lado da sala, Iona, que estava inconsciente por causa do uso de Cronol, acorda, e ao ver seu pai ferido, ela tenta ajudá-lo. Porém, ambos se deparam com os sujeitos que estavam no vagão da boate, que partem para atacar os dois. Namgon tenta impedi-los enquanto ensina sua filha a como abrir a porta para a sala de Wilford. Enquanto isso, o sujeito chama Curtis para ver algo no seu trem, e diante dos dois está o seu núcleo chamado de Máquina Eterna. Por fim, Wilford revela que era ele quem mandava as mensagens nas cápsulas e que junto com Dillian havia escolhido Curtis para ser o novo dono do trem. Ele tenta convencê-lo de que a máquina agora representa o mundo e é preciso assumir o controle dele para preservar a humanidade. Nesse mesmo instante, Iona enfim consegue abrir a porta e Claude tenta intervir, mas a garota a ataca por trás com uma garrafa, a deixando inconsciente. No entanto, as coisas só pioram quando Franco aparece, tendo sobrevivido ao confronto na sauna. A garota se desespera e, pegando a arma de Claude, ela tenta disparar no sujeito, mas erra o alvo. Depois disso, Franco parte em direção a Namgon, que tenta enfrentá-lo e diz para Iona pegar a caixa de fósforos com Curtis. A garota corre até ele e pede sua ajuda, mas Curtis, tomado pelas palavras de Wilford, se recusa. Iona então pega o garfo da mesa e o usa para remover um pedaço do piso, mostrando mais uma trágica verdade que Wilford tenta esconder. Ao olhar pela abertura, Curtis encontra Tim no compartimento de engrenagens e sendo usado para operar o trem, pois apenas crianças cabem naquela abertura. Essa visão terrível faz Curtis recuperar a razão e, além de atacar Wilford, ele entrega a caixa de fósforos para Iona. Em seguida, ele usa seu braço para bloquear uma das engrenagens do trem, permitindo que Tim consiga escapar, mas a força da engrenagem pressiona o seu braço até removê-lo. Ao mesmo tempo, Namgon consegue derrotar Franco, o eliminando de vez. Com isso, Iona usa o fósforo para acender o pavio do Cronol, e seu pai a manda entrar na sala de Wilford. Porém, quando ele tenta fechar a porta para se protegerem lá dentro, o mecanismo não funciona. Vendo que irão ser atingidos pelo impacto da explosão, Namgon e Curtis abraçam Tim e Iona para protegê-los. O Cronol então explode e sua onda de energia gera uma enorme avalanche, que derruba a maior parte dos vagões pela montanha, enquanto a parte dianteira consegue escapar atravessando o túnel. O trem finalmente para, com Iona e Tim ainda vivos, mas Namgon e Curtis não resistiram à explosão. Sem outra escolha, a garota corre para fora do trem, usando o casaco de pele que seu pai lhe deu, e percebe que apesar da temperatura baixa, é possível sobreviver na Terra. Em meio a toda a neve que os cercam, Iona e Tim veem ao longe um urso polar, caminhando entre as montanhas. Diferente do que se imaginava, ainda há vida no planeta, e junto a isso, há esperança de que a humanidade possa voltar a habitar a Terra algum dia. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!